Spirit Boys aqui. Brilhantemente, o Coruja do Carvalho lançou um vídeo sobre o Coringa e eu vou deixar ele aqui na descrição porque é uma referência. Eu vi esse vídeo, eu já tinha escrito o do Super-Homem, né, do arquétipo, escrito não, mas preparado a pauta. E aí eu vi esse vídeo do Coringa e eu achei interessantíssimo porque eu queria falar sobre o arquétipo do Batman. E o Batman e o Coringa tem muito a ver. E eu acho que a parte mais reveladora pra mim daquele vídeo foi a parte onde ele fez a analogia à junção da personalidade do Coringa e do Batman. Eu vou deixar aí na descrição porque eu não quero repetir o que o Coruja falou. A intenção aqui não é isso, né? Muitos produtores de conteúdo têm a intenção de diminuir, né? Pega o conteúdo e repete. Não, eu quero acrescentar. Veja o que o Coruja falou e veja o que eu também tenho a falar sobre isso. Vamos acrescentar esse assunto aí, porque eu quero falar do arquétipo do Batman. Ele falou sobre o Coringa, eu vou falar sobre o arquétipo do Batman, só que de uma pegada diferente do que o Coruja trouxe. Qual é a versão que eu quero trazer aqui? A primeira coisa que eu apresentei para vocês foi o arquétipo de pensamento do Super-Homem. O que é o Super-Homem? Resumindo aqui, para quem não viu o vídeo, se não viu, veja. Mas o Super-Homem, ele é o arquétipo do homem empoderado. E esse homem empoderado, ele se reflete entre os três grandes macro-arquétipos do Super-Homem que eu trouxe aqui, que para mim são os três melhores, que é o Super-Homem clássico, né? O Clark Kent, cidadão de bem, representador da esperança. O Superman de Injustice, obra magnífica, acho que é a minha história favorita do Superman. E a terceira versão que não faz parte da DC, né? Não é da DC Comics, mas é o Homelander de The Boys, que é uma versão do Superman que demonstra outro caminho. E aí eu falo pra você sobre o Homelander, ele ser essa demonstração de um Superman realista, mas de todo homem que é empoderado de uma maneira muito rápida. Do fraco empoderado. Quando a sociedade é criada por fracos, é aquilo dali que nasce. Nasce esse Homelander. Superman de Injustice é aquele que foi criado em berço de ouro. Ele não é um fraco, mas ele foi criado para o governo, né? Ele foi criado aí de maneira a fazer parte da elite, do poder, da aristocracia. Só que ele recebeu ataques e esses ataques acabaram tornando um opressor, um ditador. Ok. E o terceiro Superman, que é o clássico, que é o perfeito. E nós temos histórias de líderes que foram assim. Júlio César foi um excelente líder. Alexandre o Grande também. Ciro, talvez você não saiba, mas Ciro foi o primeiro a criar o que seria aí um tratado de direitos humanos universais. Foi Ciro. Pesquisem isso aí. Aqui no Brasil, Dom Pedro II. Mas perceba que esses são nomes que a gente consegue destacar na história. Não é comum. Comum é o cara ser um Homelander, um revolucionário que se empoderou e tomou o poder e vai, de certa maneira, oprimir. Ou um Superman de Injustice que também vai oprimir de certa maneira. O normal é esse. E você tem aquele que faz o contrário do Super-Homem. E esse cara é o Batman. E por que o Batman ele é tão interessante? Veja, você tem o Superman. O Superman é o poder que nos governa. O Superman, ele representa tudo que vocês chamam aqui na machosfera de Matrix. O Superman é a cultura. O Superman são as Big Techs. O Superman são os governos internacionalistas. São as sociedades secretas, né? É a mídia, a cultura. Tudo isso aí representa o Superman, ou os Supermans, né? Que são vários os poderes que disputam pela nossa mente. Por mais que eles acabem sendo coordenados por sociedades secretas, não é uma nem duas, são centenas, né? Sociedades secretas e também de sociedades discretas. Esse ideal, esse ente que está em cima, esse Superman, ele sempre vai ser aplaudido. Eu acho que essa é a parte mais foda das histórias do Superman.
Porque não importa se o Superman ele é o clássico Clark Kent bonzinho, se ele é o Jim Justice ou se ele é o Homelander, ele sempre é aplaudido. Veja aí a última temporada de The Boys, o povo sempre vai aplaudir aquele que está em cima, porque o povo ele sempre vai estar preso debaixo dessas ideologias do poder. E isso daí é o que se chama de Matrix. São as pessoas que estão submissas às Big Techs, são as pessoas que estão submissas à cultura, são as pessoas que estão sendo submissas ao governo, são pessoas que estão sendo submissas a agendas de sociedades secretas, de grupos de inteligência, de bilionários, de partidos políticos internacionalistas que eles sequer conhecem, mas eles estão aplaudindo. Só que algumas pessoas, elas enxergam a realidade. E esses são os Batmans. Porque exatamente isso é a representação da DC. O Superman é o ser elevado como um deus, do qual a população, perdão aí, a tosse, eu ainda estou um pouco gripado, o qual a população sempre vai aplaudir. Mas o Batman é aquele que consegue enxergar o mundo como ele é. E por isso ele não confia nesse ente Superman. O Batman é toda pessoa que é desperta. E aí se entra o Batman e o Coringa. Porque eles são dois rostos da mesma face. Tanto o Batman como o Coringa, eles são pessoas loucas. E eles enlouquecem por causa de um dia ruim. A história do Coringa, se você quer saber, ela está muito bem descrita lá no livro no vídeo do Coruja do Carvalho que está aqui na descrição. Mas a história do Batman, ela é basicamente um garoto de 8 anos de idade que por sua culpa tem os pais assassinados. E ele carrega esse peso na consciência e ele enlouquece. Veja, um bilionário que se veste de morcego e anda à noite para fazer justiça a seu modo, ele é um surtado. E não há muita diferença entre ele, essencialmente, e um cara que se veste de palhaço. Porque o Batman está defendendo a justiça a seu modo, mas o Coringa também tá. Eles são arquétipos da reprovação do lixo que Gotham é e de enxergar a verdade. E é por isso que o Batman ele sempre anda como uma kriptonita, porque ele consegue entender que esse Superman que todos aplaudem pode se tornar um problema. Que não existe essa idolatria, que não existe esse mundo idílico perfeito, mas que as coisas são como são. Então o Batman, ele é toda pessoa que é desperta. E por isso ele é visto como louco, como desequilibrado, porque assim é todas as pessoas que conseguem enxergar a verdade. Quer uma afirmação verdadeira? Imposto é roubo e o Estado ele é uma gangue. Isso é uma afirmação verdadeira. Você tem um grupo de pessoas que vêm aqui, monopolizam a força, te obrigam a pagar impostos para poder financiar aquilo que eles acham correto. Isso daí é basicamente uma super milícia, né? Porém, nós necessitamos de um Estado a um nível basilar, porque se nós não tivermos Estado, nós seremos submetidos a países que têm um Estado. Show? Entendido. Mas a partir do momento em que você pega essa premissa que é verdadeira e você começa a construir uma ideologia em cima disso, aí nasce o anarcocapitalismo, você começa a ser visto como uma pessoa louca. Mas isso não muda a realidade da premissa. Então, enxergar o mundo de uma maneira realista é enxergar o mundo de uma maneira louca. Isso não significa que você seja louco, mas que todos os outros são loucos e você é normal. Às vezes. E às vezes você pode ser louco também. Mas às vezes você é normal. Você simplesmente enxergou aquilo que está por debaixo dos panos. Você enxergou a parte do jogo que as pessoas ignoram. Ok? Mas o Batman, ele é esse homem que enxerga e ele é esse louco, mas ele é diferente do Coringa. Por quê? O Batman, ele é um revolucionário social e o Coringa é um revolucionário antissocial. Como assim? O Batman, ele é um cara maluco vestido de morcego que viaja à noite e, seja muito sincero, causa mais problemas do que solução. Porque o Batman é a inspiração do Coringa, é a inspiração do Chapeleiro Maluco, é a inspiração do Charada. Todos eles existem porque o Batman existe. Ele é o louco que puxa todos os loucos. Ele é o primeiro, né? Mas ele é social.
Ele prende bandidos, ele manda pra penitenciária. Ele prende loucos, lunáticos, e ele manda pra a prisão de pessoas malucas lá, né? Do qual todo mundo acaba fugindo, mas ele manda pra lá. E isso é pró-social. Agora o Coringa, ele tem uma visão antissocial, que é uma visão realmente revolucionária, e é do que o Coringa diz, né? What's so serious? I'm for agent of chaos. Chaos? Não, caos. Eu não sei como é que fala caos em inglês, gente, pelo amor de Deus. Caguei minha pronúncia. Mas, porque você está tão sério, eu sou só um agente do caos. Isso é uma versão antissocial. Como é que eu posso explicar isso, então, de uma maneira que vocês entendam a vida tranquila? Existe tudo aquilo que compõe as estruturas de governo. Cultura, política, Estado, organizações de inteligência, elas são o super-homem. E elas podem se desdobrar de todas aquelas maneiras que eu expliquei no vídeo do super-homem. O povo vai aplaudir, mas alguns vão perceber a verdade. Esses alguns que percebem a verdade, eles podem agir como Coringa e agirem de forma antissocial. Quem são os que enxergam a verdade e que agem de maneira antissocial? Traficantes, milicianos, ladrões. Eles perceberam que o mundo é injusto e eles resolveram pegar o pedaço deles à força. Então todos os bandidos, eles entram no arquétipo do Coringa. Quem são os Batmans? São aqueles que enxergam, que jogam o jogo pelas suas regras, mas que eles são pró-sociais, eles são revolucionários sem uma revolução. Essa é a grande diferença entre o político corrupto em Brasília, que realmente entendeu que o mundo é podre, então me dá um pedaço desse bolo, pro Fernandinho Beiramar. É por isso que o político corrupto, mesmo tendo causado mais mortes do que o próprio Fernandinho Beiramar, continua solto, poderoso. E o Beiramar tá preso. Porque o Beiramar é o Coringa. Ele é a versão que enxergou a verdade e se tornou antissocial. E o deputado que rouba não sei quantos milhões da saúde e mata pessoas na fila de um hospital, ele enxergou a verdade, ele tá tendo aí, fazendo o mundo a seu modo, tal qual o Batman faz, só que ele é pró-social. Beleza. Falamos do macro. Como que isso se exprime no micro? Toda vez que você descobre uma verdade na sua vida, você pode ter uma reação antissocial ou social dela. E essa versão revolucionária sua, ela vai guiar muito a sua vida. Porque existem comportamentos que eles vão ser aceitos e eles vão ser até premiados, mas é a percepção de que você está andando a favor da corrente ou contra a corrente. Veja, se você acha que, vamos falar a nível de mulher, que é o que vocês mais procuram, mas se você acha, por exemplo, a nível de mulher, que para você casar a mulher tem que ser virgem, se você está dentro de uma UFRJ, você enxergou essa verdade, e você está dentro de uma UFRJ, você é um Coringa, porque você está tentando um ato revolucionário antissocial. Diante daquele contexto ali, você está nadando contra a correnteza e você vai ser seriamente punido. Mas se você faz parte do grupo dos Testemunhas de Jeová, você é o Batman. Você enxergou a verdade. Você pode até cagar para os Testemunhos de Jeová, mas você enxergou uma verdade e aquela verdade ela é aceita naquele contexto. Então, por mais que as pessoas achem você um cara extremo, você é tolerado. A sua revolução é aceita, a sua revolução é pró-social. E você pode viver a sua vida em paz, porque você está nadando junto com a correnteza. Sempre vai existir sobre a nossa cabeça as estruturas de poder, sempre vai existir os super-homens. E as pessoas sempre vão aplaudir isso. Ideologias, formas de dominação. E a única forma que você vai ter de reagir a isso quando você enxerga a verdade
É a decisão se você quer ser alguém pró-social ou antissocial. É a escolha se você vai ser o Super-Homem ou o Batman. Perdão, o Batman ou o Coringa. Por exemplo, as empresas alimentícias, do qual não coincidentemente os donos delas são donos das maiores indústrias farmacêuticas, eles te envenenam com Big Mac, por exemplo. A forma que você vai resolver esse problema, ela pode ser pró-social ou antissocial. Pró-social, você começa a entrar em um mundo de academia de fisiculturismo, e aí você começa a excluir, né, isso da sua vida e trazer ele dentro de um contexto onde você vai estar nadando por uma correnteza. E por mais que as pessoas ao seu redor te achem meio louco, meio lunático, meio extremo, meio Batman, né? Você vai ser aceito, porque você é um bodybuilder, você é um fisiculturista, então você é um cara da academia. Ou você pode ser um cara antissocial e simplesmente ficar falando: a indústria farmacêutica está junto com a indústria alimentícia para nos adoecer. E veja, eu não vou afirmar que não é mentira, né? Porque eu não posso. Só que esse tipo de discurso, ele é contra. Você consegue entender o que eu tô querendo falar pra vocês? O Batman e o Coringa são iguais. A diferença é que um pode ser aceito socialmente porque tá seguindo as regras sociais, ele é um revolucionário sem revolução. E o outro, ele é a revolução dos não revolucionários. Ele é a própria revolução personificada. Ele é o caos personificado. Então, por mais que eles sejam as duas faces da mesma moeda, eles vão ter tratamento diferente. Um vai ter o bate-sinal, o outro vai ser perseguido. Essa é a grande essência da vida. E a partir do momento em que você entende que existe essa estrutura de poder que são super-homens e que você é desperto, você entende que você precisa ter uma criptonita no bolso, você tem que saber lidar com isso, mas que você precisa se atrelar a macro estruturas de poder que vão transformar você em pró-social para aqueles grupos e não antissocial. Porque sozinho, querido, você vai ser um boi de piranha. Mas junto você é capaz de trazer mudanças. Mesmo que você seja um criminoso. Junto, um parlamentar, junto com todo o partido político dele, ele está colado no Brasil, na estrutura de governo brasileira. Ele rouba milhões e continua livre. Sozinho, o Fernandinho Beiramar se isola no morro e vai ser preso. Essa é a grande essência. O Batman é aquele que enxergou que o Superman, ele não é um deus e que ele não tem que ser aplaudido. O Coringa também enxerga isso. Só que o Coringa coloca uma bomba nuclear no coração da esposa do Superman, destrói Metrópolis e faz o Superman matar a mulher e o filho, coisas inaceitáveis, para provar que o Superman não é confiável. E sabe qual é o mais incrível de tudo? O Coringa estava certo. O Superman se tornou um grande ditador mundial. Ele não estava errado. O Coringa não estava errado. O Superman não era confiável. O Batman também acredita nisso. Só que ele carrega uma criptonita no bolso. E a diferença é, um comportamento é aceito e o outro comportamento não é aceito. Então, para mim, esse é o grande... arquétipo do Batman aplicado ao nosso contexto de vida. Existem coisas que vão ser nadar pró-corrente, existem coisas que vão ser nadar contra a corrente. E se você nada contra a corrente, você vai se afogar. Então o que simboliza o Batman? Ele simboliza a resistência de todos aqueles que são despertos à verdade do mundo, mas que resistem a isso de maneira ordenada e lógica, de maneira social, de maneira
a seguir os mecanismos. Tem um cara lá nos Estados Unidos que o nome dele é Pastor Dow. E ele acredita num mundo mais patriarcal, posso dizer assim. Bom, ele é casado com 4 esposas. Por que ninguém foi lá e matou o Pastor Dow? Por quê? Porque o Pastor Dow, ele seguiu a cartilha. Ele é um Batman, mas ele seguiu a cartilha. Ele não é um Coringa. Ele é um pastor de uma religião que comprou um sítio e que vai ali à sua comunidade e vive a sua vida isolado. Agora, experimenta você tentar aprovar um projeto de lei que dá direito ao homem casar com 4 mulheres e veja o que acontece com você. O Coringa sempre perde. Sempre vai perder. E o grande problema de vocês, e aqui eu não estou falando de você especificamente, ouvinte que está me ouvindo aí, mas vocês no sentido da machosfera, é que todo mundo quer bancar o Coringa. Ninguém quer usar os mecanismos. Ora, o que eu vejo de gente reclamando de que, não, eu queria ter um casamento com uma honradinha, virgem, sei lá o que, usa o mecanismo. Religiões ultra tradicionalistas, um cristianismo fervoroso, literalidade da palavra. Não. Você prefere abandonar o mecanismo e ficar na internet tentando uma micro-revolução. Sabe como é que vai acabar o movimento Red Pill? Vai acabar com eles encontrando algum grupo no Telegram de pessoas Red Pills e também neonazi, Red Pills e racistas, e vai terminar com um monte de Red Pill na cadeia. É assim que vai acabar o movimento Red Pill. Porque eles são inerentemente antissociais e não pró-sociais. Querido, é possível, se você quiser, você fazer uma sociedade patriarcal onde você tenha 4, 5 esposas. Pastor Dow fez. Agora, se você tentar fazer um ato revolucionário, você vai terminar preso. Você nunca ouviu a música que o Raul Seixas cantou? O Al Capone, vê se te emenda. Já pegaram o seu furo no imposto de renda. Já pararam pra pensar na história do Al Capone? O cara era um puta traficante de bebida e não tinha ninguém que acabava com ele. E aí ele foi preso por causa de imposto de renda. O que você aprende com essa história? O Al Capone, ele era um revolucionário pró-social. Vence a lei seca. Todo mundo acha que você comprar bebida ilegal não é crime nenhum e que, na verdade, a proibição da bebida é uma merda que ultras religiosos fizeram. Então esse Al Capone tá trazendo bebida, tá disputando território, tá matando, tá fazendo o que tá acontecendo. Mas ele é pró-social, ele é pró que a sociedade tá acreditando, tá aceitando. Então ele tá nadando a favor da corrente. Nada aconteceu com ele. Um dia, ele decidiu não pagar imposto mais. E aí, o mesmo Estado que tava fazendo vista grossa pra ele, olhou. E quando o olho de Sauron olha pra você, meu amigo, você vai ser pego. Essa é a essência. Existem pessoas fazendo as coisas mais loucas que você imaginar no mundo. Existem homens agora que têm dentro de suas casas mulheres que se autodenominam escravas BDSM. Escravas? Não, eu sou escrava dele. Existem homens que são casados com múltiplas esposas. Existem homens que são casados com irmãs gêmeas. Existem homens que têm casamento tradicional, que casou com mulher virgem, que nunca beijou ninguém. Existem homens que dividem a mulher dele com os outros. Existem homens que são o que chamam de cuckold, que a mulher trai ele e ele sabe, ele gosta de saber, mas ele é fiel à mulher.
Existem pessoas fazendo absolutamente tudo. Só que algumas fazem isso de maneira inteligente e pró-social, e outras fazem isso de maneira antissocial. E as que optam pelo caminho antissocial são quebradas, destruídas, aniquiladas e jogadas no lixo. O problema da Red Pill, o ataque à Red Pill, começou aí agora por causa do amigo lá do Campari. Começou porque o jeito que ele ameaçou a garota foi antissocial. E aí o olho de Sauron olhou pra ele. É simples. Olha pro Monark. O cara era dono do Flow Podcast. Olha onde ele tá hoje. Não tá completamente calado, silenciado, mas olha onde ele tá. Essa é a grande essência. Você tem que seguir o arquétipo do Batman. Não importa se você vai se vestir de morcego e pular pela cidade, você é louco. Não importa se você vai fazer uma comunidade igual o Pastor Dal e ter 4 esposas, casar com 2 irmãs gêmeas, botar uma coleira na tua esposa, né? Desde que seja tudo consensual, né? Não importa. Desculpa, pessoal, mas não vou cortar, não. Importa que você não faça essas coisas de modo que ofenda o poder vigente. Então não há nada de errado do Batman andar com uma kriptonita no bolso. Mas há tudo de errado no Batman provar que o Superman não é confiável. Esse pra mim é o arquétipo do Batman.